Entonces voy a grabar. Muy bien, entonces el repaso sea clase uno. Voy a dejar grabado para mis alumnos las tareas que yo hoy voy a dejar para ustedes. Yo voy a corregir las tareas que sean de mis alumnos, para que voy a cerrar acá. Los perros empezaron, pero bueno, las tareas que voy a pasar hoy, voy a corregir la de mis alumnos. Los que no son mis alumnos pueden practicar. Si necesitan algún refuerzo, alguna clase particular, después pueden mandarme un mensaje para corregir, para tener más explicaciones. Yo tengo algunos horarios, incluso sábados, para clases particulares si necesitan algo más. Eso quería decir. Por otro lado, bueno, vamos a hablar del examen por partes. Entonces, hoy es la clase uno, el jueves que viene la clase 2. Hoy voy a hablar de comprensión auditiva, un poco de gramática y un poco de comprensión lectora, ¿sí? La próxima clase yo voy a hablar de cómo se estructuran los textos para la redacción del examen, cómo van a escribir la carta, cómo van a escribir el correo electrónico, cómo van a escribir el artículo de opinión. Entonces, dos partes. Hoy, comprensión y gramática. La próxima clase, estructura de los textos que van a tener que escribir. Bueno, primer punto. Segundo punto, yo hablo bastante, a veces hablo un poco rápido, entonces ahí Luisa ya está acostumbrada, pero bueno, soy un poco acelerada. Segundo punto es este. Inclusive, eu Terceiro estava com ponto, saudade dessa falação sua. tava com saudade, nossa, eu hablo, gente, nossa, é uma loucura. Pero bueno, o que que eu vou fazer, né? Vocês, ó. Não, e isso aqui é o teste drive para UBA depois, né? Vocês vão sentir saudades das aulas de espanhol. Muita gente fala isso. Tem um aluno meu, o Marlos, que está fazendo medicina em Rosário, ele vai se formar esse ano, e ele disse: "Ai, prof, que saudades das aulas de espanhol. Tu deixava a gente maluco, mas se bem que agora ele está se formando e está bem feliz. Mas é isso, eu sou um pouquinho acelerada, tá, gente? Tercer punto, que es súper importante. Ustedes tienen um. Ó, o pessoal do CBC fala bem isso. É isso, nossa, gente. Imagina uma aula de matemática nessa velocidade do espanhol. Eu mesma, não sei se entenderia aquelas. Mas assim, bueno, olha só, gente, terceiro ponto é importante. Terceiro ponto. Práctica, preparación y práctica. Ustedes tienen hasta, ¿cuándo es el examen? 5 de octubre. No recuerdo cuándo es. 3 de octubre. Bueno, ustedes tienen Três. Tres. 3 semanas. 3 semanas para retoques o para aprender algo que quedó perdido por ahí. Entonces, vamos a preparar y practicar porque en el examen es todo cronometrado. Entonces, en el momento del examen no pueden pensar mucho en qué tienen que hacer, sino ir y hacer ya sabiendo más o menos cómo será. ¿Tá? Entonces, tercer punto, en estas 3 semanas, yo acá tengo todo anotado en el material de ustedes, pero durante estas 3 semanas, las próximas semanas, deben dedicarse mucho a perfeccionar el vocabulario, especialmente el vocabulario escrito. Entonces, cuando se habla de vocabulario, que es la menor parte de todo el texto, estamos hablando de saber qué significa la palabra, cómo se escribe la palabra, y acá entra acentuación, y bueno, después cómo se pronuncia, pero hasta acá, las próximas semanas tienen que dedicarse a mejorar el vocabulario, ¿no? Aprender palabras. Entonces, tienen que hacer un estudio de texto funcional, que es agarrar un texto. Yo voy a mostrar acá un enlace que tengo que se llama Enciclopedia de Ejemplos. Es una enciclopedia que tiene miles de ejemplos de textos en inglés y en español. Entonces, tienen que dedicarse a leer ese tipo de texto, un tipo de texto específico, que son artículos y reportajes especialmente. Y además de adaptarse a ese tipo de texto por la lectura, extraer palabras.
hacer una lista de palabras que consideren importantes. Entonces, por ejemplo, agarran un texto, yo voy a abrir acá mi enciclopedia de ejemplos. Aí ustedes van a entender de ese punto 3 que estoy hablando, preparación. Vou compartilhar aquela pantalla. Gente, se fechar essa reunião, essa sala aqui, é só entrar no mesmo link, tá? Mas então, por ejemplo, essa página tiene ejemplos de artículos de opinión. Aquí tiene una breve explicación, pero acá abajo artículos de opinión de varios temas. Nuestra deuda impagable con el medio ambiente, por ejemplo. Los textos dirigidos a los exámenes tienen que ser de temas actuales, sociedad, aquí ciencias, cultura y sociedad, medio ambiente, tecnología, inteligencia artificial. Dedíquense a estar leyendo y mirando videos también sobre estos temas. Entonces, por ejemplo, un artículo sobre medio ambiente, ahí lo abren y van a leer, hacer una lectura, tuk, tuk, tuki, y sacar de acá palabras del contexto. Entonces, por ejemplo, recursos, escaso, no sé, complejo, inacabable. Ai, peraí, gente, que eu me afoguei. Então, em português, para que vocês entendam, vocês vão fazer uma coletânea de palavras. Então, por cada texto, eu vou colocar esse link lá no grupo para vocês, mas por cada texto, vocês escolham 10 palavras. Olha aqui, ó, arrojados, balance, tem várias palavras aqui, ó. Energia com acento, substâncias fósseis. Se cai sobre meio ambiente lá na prova de vocês, já tem aqui o vocabulário. Então, foco nas próximas semanas em aprender vocabulário, tá? Esse é o terceiro ponto. Agora vamos ao meu material. Agora vamos a mi material. Bueno, eu preparei o material. Peraí, eu saí aqui sem querer. Deixa eu falar para vocês. Eu preparei o material por partes, entonces acá no está la parte oral, ¿no? Entonces, y también esa. Digamos, esse material está basado en el examen de espanhol. Que se vocês não viram, que se não lo viram, vocês já viram a prova de espanhol? Todo mundo já viu? A prova ceia, como é? Essa aqui, ó. Já viram, né? A prova. Opa, vamos botar assim. Então, el examen, a prova de espanhol é exatamente assim. Vai ter as instruções, apague os seus celulares, não sei o quê. Aí começa por compreensão auditiva. Vocês vão ouvir um áudio 2 vezes durante 4 minutos, né? O áudio dura 4 minutos. E vocês vão ter que, prestem bem atenção, o grande conceito da prova é o seguinte, da prova de compreensão auditiva. É dizer o mesmo com as palavras de vocês. Por isso que entra o vocabulário, mas só que não pode dizer de qualquer jeito. Eu vou ali mostrar para vocês como deve gramaticalmente está estruturado esse comentário, né? As palavras de vocês, mas entendam isso. Compreensão é dizer o mesmo com as palavras de vocês. Então, quanto mais palavras vocês souberem, vocês vão saber sinônimos para falar sobre o assunto. E são assuntos da atualidade. Por exemplo, nessa prova aqui caiu sobre estereotipos de la vejez, estereotipos sobre a velhice. Então, tem o áudio, vou mostrar um pouquinho do áudio para vocês como é, mas é um áudio natural, eles extraem, não é um robô falando, né? São áudios verdadeiros. Então, por exemplo, olhem aqui as questões, né? Comente al menos dos cambios sociais que ocorrem en el processo de envejecimiento. No áudio, ela fala sobre várias mudanças sociais que acontecem no processo de envelhecimento. Só que vocês têm que comentar com as palavras de vocês o que ela diz no áudio. Não pode dizer outra coisa, não pode ter muita criatividade aqui ainda, né? Então vocês vão dizer, por mais que não esteja explícito aqui, ó, comente segundo o áudio. Não.
Não está escrito, mas está escrito aqui, ó. Complete a atividade com a informação del audio. Áudio. Então, tem que, né, repetir ali com as palavras de vocês. Depois aqui, ó. Mencione e explique al menos um exemplo de prejuízo negativo e al menos uno de prejuízo positivo sobre os viejos. Tudo isso ela falou no áudio. Então, vocês vão dizer, como eu vou mostrar ele para vocês, repetindo o mesmo do áudio com as palavras de vocês. São quatro questões, gente, tá? Então tem que dar o melhor. Como dizem os argentinos, hay que darlo todo. E aí vai ter aqui, vocês vão poder anotar. Gente, quando ela apertou o play, já começa a anotar, mesmo que sejam palavras soltas. Na segunda vez, reforça a anotação, para vocês mais ou menos saberem, não perderem nada, tá? É concentração máxima. Peraí, que eu acho que chegou uma coisa aqui do meu filho, só um segundinho. Bueno, então, gente, olha só. Então, quatro perguntas que vocês vão dizer o mesmo. Adivinha o que que vocês vão ter que fazer também? Ouvir áudios, né? Vocês têm que afinar o ouvido, têm que afinar o ouvido. Eu acabo de dar uma sugerência. Todos os links que eu compartilhar aqui agora na aula, eu vou passar para vocês no grupo, tá? Então, para compreensão auditiva, eu sugiro eu sugiro que ustedes dediquem algunos días a escuchar podcast. Acá temos deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, ó, TEDx en español. Son de acá extraídos los audios del examen de español. Entonces, ese, por ejemplo, es cómo piensan los pobres, algo así, sí. O qué tienen los pobres en la cabeza, mas olha só. Digo, es uno para los grandes y otro para los chicos, es uno para las mujeres y otro para los varones. Me pongo a mirarlos bien y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino Então, esse tipo de áudio que vocês têm que ouvir nos próximos dias para extrair palavras. Então, vocês coloquem o fone, peguem o caderno, comecem a ouvir esses podcasts, né? Tem no Spotify também. O Spotify é legal porque tem a transcrição. Vocês vão botar o fone, vão ouvir e vão anotar as ideias principais, né? Fazer um resumo do que a pessoa disse no podcast e anotar palavras importantes. Coloca pausa, anota a palavra, pesquisa no dicionário, confirma se está escrito certinho, confirma o significado da palavra. O dicionário que eu sugiro para vocês é o Word Reference, o nome. Esse aqui, ó. Eu vou deixar o link lá para vocês também, mas, por exemplo, lá no meio da palestra, ela falou a palavra planteo. Opa, não sei o que que é. Procura aqui no dicionário, ó. Planteo, está na definição. Plantear, exponer um tema, problema, dúvida, dificuldade. Então, ouvir áudios, compreensão auditiva e pesquisar palavras para ter o vocabulário, tá? O áudio da última prova foi esse aqui, ó, gente. Que é esse sobre a vejez. Acá. Acá está el áudio. Então, olha só. Eu vou botar um pouquinho o áudio. Vocês me digam de 1 a 10 quanto vocês entenderam. Ó, vou botar um minutinho. De 1 a 10, quanto vocês entendem? Esse áudio foi da última prova. Una reflexión de cómo amar a los adultos mayores dice, déjalo hablar, porque hay en su pasado un tesoro lleno de verdad, de belleza y de bien. Déjalo contar sus historias repetidas, porque se siente feliz cuando lo escuchas. Y déjalo envejecer con el mismo paciente amor con que dejas crecer a tus hijos, porque todo es parte de la naturaleza. Y así es como el siguiente espacio está especialmente dedicado a ellos, a quienes tenemos la responsabilidad y abrimos el corazón para regalarles calidad de vida en esta etapa de ser personas mayores. E, gente, muito difícil. Médio, fácil. É que eu dei o contexto para vocês, né? O que tu achou, João? Médio. A moça também é colombiana, que estava falando. Então, gente, áudios, tem que ficar natural. Conversa com
além dos áudios, né, conversem com o encargado do edifício, o senhor que vende jornal na banca, o senhor das flores, a vovozinha das medialunas da padaria. Eles hablam bem rápido, velocidade natural dos argentinos, né? Las personas acá hablan muy rápido. Sí, es rapidísimo, no se entiende nada. Aparte que los Sí, muy argentinos rápido. andan nerviosos, estresados, entonces hablan rápido. Yo viví 6 años en Argentina y bueno, mi expareja, el papá de mi hijo es argentino, mi hijo también es argentino y yo hablo todos los días con los argentinos, entonces por eso también mi velocidade es equivalente. Bueno, vamos aqui para o meu material então, olha só, vamos com calma, tá? A gente vai terminar aqui hoje às 8, que a gente não conseguir terminar, tem a próxima aula na quinta que vem, mas seguindo o meu método, eu gosto muito que vocês saibam o que fazer fora da aula. Vocês precisam, na verdade, saber o que fazer fora da aula. Vocês precisam saber o que fazer fora da aula, tá? Então, fora da aula, nas próximas semanas, vocês, né, apesar da gente ainda ter mais uma aula, vocês vão se dedicar a ouvir, ler e aprender vocabulário, né, e naturalizar o espanhol. Bom, o que que não pode faltar na sua prova? O que não pode faltar em tu examen? Como eu dije, objetivo, vocabulário, significado, sinônimos, entendimento e interpretação, ¿sí? Chicas y chicos, muy importante, tienen que dar respuestas completas y mencionar lo que se ha dicho en el audio o lo que está escrito en el texto. Hay que decir lo mismo con tus palavras. Então, por exemplo, comente ali, que eu copiei aqui, ó, comente al menos dos cambios sociales que ocurren en el proceso de envejecimiento. Aqui, ó, eu coloquei várias frases, são 4 respostas que vocês têm que dar. Eu coloquei aqui vários modelos de respostas para começar a resposta de vocês, que inclui tempo composto, formas impessoais, formas de dar opinião e demonstrar que entendeu. Não é só mencionar em formato de tópicos, e muito menos em português, porque teve gente que escreveu em português, tá? É em espanhol, só para avisar, né? Os desavisados. Tô brincando, mas tem de tudo, né, gente? Mas olhem só as frases, ó. Como se ha mencionado en el audio, los cambios sociales son. E aí vocês vão dizer quais são as mudanças sociais. E se vocês verem o espaço aqui, ó, não é para escrever textão. Aqui não vai aparecer para vocês a prova. Mas no espaço da prova que vocês vão escrever à mão, não é para escrever textão. Então, só com essas frases de introdução aqui, você já tem bastante pontuação. E aí vai somar o que vocês extraírem do áudio, que precisa, ó, vocabulário, fazer sentido e tá bem escrito, tá? Bem escrito ali a ortografia, tá bom? Ó, outras frases. Como se ha dicho en ese podcast, e se pode dizer que, e é possível dizer que, a partir do que você ouviu, desde mi ponto de vista, essa afirmação, esse planteo significa que, aqui estão as frases-chaves, ó, para vocês conseguirem, com as palavras de vocês, dizer o mesmo que está no áudio, tá? Então, copiem, coloca lá o post-it e decorem essas frases. Outra coisa, quando pedirem para vocês darem a opinião, não é só dizer um porquê solto e aleatório. Tem que usar essas frases aqui. Uma dessas, não todas, tá? Porque vocês precisam se incluir naquela opinião. Vocês não estão contando a história de vocês. Vocês estão falando sobre um assunto que, em particular, vai ter X argumentos. Então, frases de opinião. Me parece que, creo que, en mi opinión, desde mi punto de vista, estoy de acordo, não estou de acordo, estou a favor, estou em contra. Então, vocês vão se posicionar e dizer o porquê, concordando ou discordando com o que está, principalmente no texto. É na parte de compreensão lectora que eles vão pedir para vocês darem opinião, tá bom?
Até aqui tudo bem, gente? Tudo certo? Então entenderam, né? Vai estar lá na prova, ouviu o áudio, anotou tudo, frases coringa, começa a completar. Vai dar bom, tá? Confiem, gente, ó. Na prova passada, todo mundo que fez, que passou aqui por mim, aprovou, tá? Tem gente que nem olhou seu nome na lista pensando que não tinha aprovado e aprovou. Mas vamos lá. Agora, dito isso, assim, as questões gerais, né, da prova de espanhol. Agora vamos à gramática. O que que não pode faltar? Não pode faltar, tá melhor? Não pode faltar muita coisa na prova de vocês. Mas aqui alguns pontos gramaticais que, para quem já é aluno da Profipri, viu isso no meu curso, viu isso nas minhas aulas particulares, mas para alguns pode ser uma novidade, tá? Mas com relação à gramática, vocês precisam considerar aqui que precisa de tudo: artigos, pronomes, cuidado com os plurais, acentuação, concordância, tudo, tá? Só um pouquinho. Então, gente, olha só. Verbo haber, tá? Além de tudo que vocês deveriam ter estudado de gramática, aqui é importante também esses pontos aqui. Esses pontos que eu vou falar aqui para vocês são exatamente os pontos gramaticais da escadinha lá, do degrau da escadinha do nível C1. O verbo haver, então, ele vai ser desmembrado em algumas partes, tá? Parte número um, o verbo haver, quando ele significa existir. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente fala em português, né? No Brasil tem muitas praias, aqui é no sentido de existir. Mas em espanhol vocês vão dizer: em Brasil hay muchas playas. Aqui tá no presente, mas pode ser no passado também, né? Podemos dizer: la semana anterior hubo un paro. Então, Prof, oi? acho que sua tela tá travada. Quer dizer, pra mim não tá aparecendo, eu acho que você tá navegando. Peraí. Não sei se é a minha ou a sua. Então, aqui vocês estão tá vendo o texto agora? Normal. Agora sim, agora tá. Ah, muy bien. Então, entonces, muchas gracias. Ó, ok. Bueno, então o verbo haber, tá, gente? No sentido de existir, não substituam o verbo haber pelo verbo tener no sentido de existir, tá? Tomem muito cuidado. Quando vocês quiserem usar tiene, pode ser que seja hay. Mas aqui, como eu disse para vocês, pode ser no pretérito também, né? Na semana passada hubo um paro. Na semana passada teve uma greve, né? Então, aqui o verbo haber é no sentido de existir. Muito cuidado, sim? Segundo ponto, agora vem, agora se segurem. Olha só. Eu vou até tirar aqui da câmera, só vou precisar que vocês interajam um segundinho comigo, escrevendo sim ou não. Vocês sabem usar o verbo haber como tempo composto, por exemplo, he leído, he conocido Palermo, he salido, he vivido en Espanha? Se a resposta for não, vou ficar preocupada. Um pouco, sim, ufa, ainda bem. Ó, vou revisar aqui com vocês, tá? Prestem atenção. Olha só, gente, prestem bem atenção. O que que é um tempo composto? Tempo composto. Ele é composto. Então, eu vou colocar aqui para ver a cara de vocês. Ele é composto por dois verbos. Por que que existe essa composição? Porque muitas vezes, no uso da linguagem, a terminação verbal não é suficiente para marcar o tempo que aquela ação aconteceu.
Aí entra o tempo composto. O verbo auxiliar, ele vai fazer essa função de marcar um tempo que não dá conta somente numa terminação. Então, por exemplo, o verbo comer, né? Aqui tá a terminação, er. Se eu digo oi, comi mucho, esse i aqui que tá em amarelo traz a seguinte informação, que é uma pessoa só, singular, que é a primeira pessoa, yo, e que é passado aqui no i. Se eu colocar como mucho, o já está me levando para outro tempo, ele está me dizendo que é presente. A mesma coisa que o verbo ler. Ayer leí um livro. Esse i está dizendo que é uma primeira pessoa singular no passado. O tempo composto, o verbo auxiliar vai fazer esse papel. Nesse caso aqui, é o verbo haber. Vocês vão precisar, principalmente, de tempos compostos com o haver, dois, tá? Dois. O primeiro é esse, o pretérito perfeito composto, tá? Que vai ser composto, ele é pretérito, mas ele vai ser composto pelo verbo haber no presente e um verbo no particípio. Por isso que é nível C1, porque a maioria dos verbos no particípio em espanhol são irregulares. Hacer, hecho, decir, dicho, poner, puesto. Os regulares vão terminar em ado ou ido, né? Então, por exemplo, aqui, vamos por partes, ó, deixa eu dar um espaço aqui. Falei que o tempo composto é composto, vou botar de vermelho. Ele é composto por um verbo auxiliar que vai auxiliar marcando o quê? A pessoa e o tempo. E um verbo no particípio, que é o verbo principal, que vai dar o significado, tá? Bom, então, o que que vocês precisam cuidar muito? A correspondência certa da pessoa. Então, ó, quando eu digo assim, ó, yo he conocido, opa, conocido toda Buenos Aires. Prestem atenção, primeiro ponto. Esse e está dizendo que é primeira pessoa, singular, pretérito composto. E o que que significa conhecido, nesse caso que eu conheci? Eu conheci toda Buenos Aires. Mas esse verbo aqui, o haber, cuidem, porque uma letra muda tudo. Por exemplo, el gobierno de Brasil ha invertido en educación. Ó, olha aqui, ó, ha invertido. Esse a tá me dizendo o quê? Que é a terceira pessoa singular e no pretérito composto aqui, tá? Então, cuidem as pessoas que esse verbo vai marcar. Outra coisa, a regra, para quem não sabe, é a seguinte: para usar esse pretérito composto, a ação tem duas condições. Primeira, tem que ter uma relação com o presente ou e é uma ação sem uma data específica. Quando eu digo aqui que eu conheci toda Buenos Aires, eu não disse quando. Não tem uma data específica. E aqui também. Ou eu posso dizer assim, ó. Hoy he, hoy me he levantado temprano. Aqui, ó. Foi hoje. Tá marcado aqui, mas ainda assim tem uma relação com o presente. É um passado que aconteceu há pouco tempo. Ele ainda está relacionado com o presente. Então, esse tempo composto precisa estar na prova. Por isso, eu coloquei essas frases aqui para vocês, ó. Como se ha mencionado no texto, como se ha dicho no texto, não? Então, aí você já tem a oportunidade de aplicar esse conhecimento, tá? Então, o verbo haber, vocês precisam cuidar a pessoa. Isso aqui, ó, é super importante, tá? Que corresponda à pessoa certa. Atenção também aqui, ó. Na próxima aula a gente vai ver sobre. Na próxima aula a gente vai ver sobre a estrutura do texto. Mas quando vocês forem escrever uma carta ou um e-mail, vocês vão ter que escolher se vocês vão ser formais ou informais. E aqui, ó, com o tempo composto, tem que cuidar quando vocês usam vos, esse vos, as.
Quando você usa usted, es, usted, a. Então, como a carta vai ser um diálogo, só que por escrito, vocês precisam cuidar a conjugação. Nesse caso, a conjugação do verbo auxiliar. Mas em tempo simples, vocês cuidem muito a terminação. Esse dicionário aqui, ó, lembre-se, né, que eu falei para vocês, a gente está numa etapa de preparação ali, podando o espanhol. Esse dicionário tem a conjugação dos verbos. Então, não tentem adivinhar, consultem o dicionário. Pode falar, Luísa. Prof, eu não entendo a diferença de usar o pretérito perfeito composto e usar simplesmente café. Por exemplo, eu posso falar ayer leí um livro ou ayer he leído um livro. É a mesma coisa? É super correto. Inclusive, na Argentina, eles não usam o tempo composto, porque é uma questão gramatical que eles não consideram. Só que para fins de nível C1, precisa usar. No dia a dia, tu pode esquecer o tempo composto, mas na prova não existe Hay diferença una nem, diferencia não tem nenhuma en el diferença. pretérito Nenhuma, y nenhuma. es más formal É usar mais el formal, compuesto. é Ah, muito sí, mais formal. Sim, sim. gracias. Olha a diferença, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu coloquei, ó, como se ha mencionado en el audio. Se eu dissesse como se mencionou en el audio, fica meio coloquial. E aí, como eu disse, a prova exige um certo rigor gramatical. E também, né, como eu disse, tá escrito lá, nível C1, o estudante precisa aplicar esse conhecimento. Mas respondendo a tua pergunta, não tem diferença. No dia a dia pode usar qualquer um. Bueno, agora esse aqui, o segundo que se chama pretérito pluscuamperfecto, ele tem esse nome horrível, mas não importa o nome, o que importa é o seguinte, eu vou dar um exemplo em português para vocês saberem esse outro uso do verbo haber, prestem atenção. Eu falei para vocês que o verbo auxiliar, ele marca pessoa, número e tempo. Quando eu coloco o verbo haber aqui no presente, ele tá marcando esse pretérito aí, o perfeito composto, né? Pode fazer o contrário aqui. Então, olha só, gente, aqui o verbo haber, ele tá no presente para fazer o pretérito composto ali. Aqui o pretérito, o verbo haber, deixa eu só copiar, ó, o verbo haber, ele não tá no presente, ele tá no pretérito. Porque ele vai marcar o pretérito plusquamperfecto. Só para vocês entenderem, ele leva esse nome porque ele vai falar de uma ação passada anterior a outra ação passada. Eu vou falar para vocês em português como é que funciona, vocês vão entender, ó. Se eu disser assim em português, assim, ó, quando eu cheguei na biblioteca, já tinha fechado. Olha só, em português, tá? Quando eu cheguei na biblioteca, a biblioteca, que nesse caso, né, já tinha fechado. Qual é a primeira ação que aconteceu no passado? Fechou a biblioteca. O que que aconteceu depois? Eu cheguei. Esse tempo composto aqui, que a gente vai fazer com o verbo ter em português, em espanhol é com o verbo haber. Então essa frase vai ficar assim, ó. Quando cheguei à la biblioteca, já havia cerrado. Todo brasileiro